Mas está em português mesmo. Tem que ser só com o lixo. Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Você que está em casa, que nos acompanha pela internet, que Jesus fale poderosamente ao seu coração, a palavra que será exposta e entregue nesta noite, que você o adore em espírito e verdade. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 113. Salmo 113, dos versos de 1 a 9. Nós vamos adorar o nosso Deus neste primeiro momento, com a leitura desse texto, Salmo 113, versos de 1 a 9. Eu vou convidar você para ver sua Bíblia lá, acompanhar atentamente a leitura desse texto. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aleluia! Louvem os servos do Senhor, louve o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, como os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Verso 4 novamente: Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Vamos orar para esse Deus maravilhoso nesse momento. Vamos adorá-lo com uma atitude de oração. Adore Deus aí no seu coração, no seu lugar. Coloque a sua vida diante dele e peça para que ele fale ao seu coração, porque ele é tremendo, poderoso, os seus feitos são maravilhosos, e é esse Deus excelso, Senhor, que reina acima de todas as nações, é que nós prestaremos um culto público nessa noite. Convido você para adorarmos a esse Deus novamente em oração. Santo e eterno Deus, em nome de Jesus, obrigado pelo dia de hoje, Pai. Obrigado porque as tuas misericórdias, elas se renovam a cada dia em nossa vida. As tuas misericórdias, ó Deus, elas nos mantêm de pé. As tuas misericórdias, Senhor, elas renovam o nosso espírito. Elas trazem um renovo para o nosso coração, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos porque o Senhor é um Deus santo, é um Deus excelso, é o Deus que está acima de todos os principados e potestades desse mundo tenebroso. Ó Deus, o Senhor é o que reina acima de todas as nações, ó meu Pai. E em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos. Te adoramos, ó Deus, porque um dia o Senhor entregou Cristo em nosso favor, Pai. Nós te adoramos, ó Deus, porque nós cremos na tua soberana palavra, que é viva, que é justa, que é eficaz, ó Deus. Nós te adoramos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai, apesar de nós. Nós te adoramos, ó Deus, porque diariamente nós podemos ver os teus feitos, os teus cuidados em nossa vida, em nossa igreja, em nossa casa, ó Deus, e conosco, Pai. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos sentir a tua presença, ó Deus, em nosso coração. Ó Deus, obrigado porque o teu Santo Espírito, ó Deus, tem nos consolado nos momentos difíceis, tem nos dado força, ó Deus, e nos convencido da nossa miséria sem Jesus, Pai, o teu Filho amado. E é em nome desse Filho amado, ó Deus, que nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, e estamos aqui
congregados, reunidos, ó Deus, separados nessa noite, para prestar um culto ao Senhor, ó Deus. Recebe, Deus, em nome de Jesus, o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas orações, as nossas petições, ó Deus, os nossos cânticos, Pai, e que todos os atos desse culto, ó Deus, alegrem o teu coração, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, que nós adoramos e bendizemos o teu nome. Amém. A esse Deus maravilhoso, nós cantaremos um cântico nesse momento. Eu convido aqueles que quiserem, que puderem, que se coloquem em pé, para juntos nós adorarmos a Deus. Vamos cantar?
convidar para você abrir mais uma vez a sua Bíblia no livro de Salmos, mas agora no Salmo 25. Nós faremos a leitura do Salmo 25, apenas dos versos de 1 a 7. Salmo 25, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus, nessa porção: A ti, Senhor, levo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Fazem-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Vamos falar com Deus nesse momento, colocar o nosso coração diante dele, confessar os nossos pecados. Vamos pontuar aquilo que nós fizemos nessa semana, e inclusive no dia de hoje. Hoje nós com certeza falhamos em algum momento da nossa caminhada com Deus. Fizemos certamente coisas que desagradaram ao Senhor, que o entristeceram, e nós sabemos quais foram as coisas que nós tropeçamos no dia de hoje e durante toda essa semana. Para essa oração eu convido o nosso irmão presbítero Isaías, que nos leve a Deus em uma oração audível, pedindo a Deus, rogando ao Senhor o perdão por todas as nossas transgressões, por todas as nossas faltas, por aquilo que nós temos feito, tem desonrado o nome do Senhor, tem faltado com a verdade, tem não nos levado à glória de Deus, a buscar a glória de Deus, nem a exaltação da pessoa de Jesus. Vamos orar, queridos? Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus nesse momento. Santo e amantíssimo Deus, grandioso, Pai, maravilhoso, Pai de amor, misericórdia, o único Senhor, o verdadeiro Senhor, o Pai amado, capaz de perdoar todos os nossos pecados, ó Pai, capaz de nos livrar, Senhor Deus, de todo mal, Senhor Deus. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o único e verdadeiro, ó Pai amado, e que necessitamos do Senhor em nossas vidas, ó Pai amado, porque somos falhos, ó Pai amado, somos pecadores, ó Pai amado. Somente o Senhor, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, o poder para nos perdoar os pecados, Senhor Deus, para nos livrar de todo mal, Senhor Deus, nos afastar, Senhor Deus, daquilo que atrapalha, Senhor Deus, a nossa comunhão, Pai amado, com o Senhor, ó Pai. O Senhor é capaz, Senhor Deus, de tudo, porque o Senhor é o único e verdadeiro, Pai amado. Senhor Deus, reconhecemos, Senhor Deus, que somos falhos, ó Pai amado, e que se não for o Senhor em nossas vidas, ó Pai amado, Senhor Deus, não somos capazes, Senhor Deus, de deixar, Senhor Deus, tudo aquilo que, Senhor Deus, nos atrapalha, Senhor Deus, aquilo que nos faz, ó Pai amado, a desagradar a Tua vontade, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que faz com que nos desviemos, Senhor Deus, da Tua presença, ó Pai amado, porque somos falhos, ó Pai amado, somos inclinados a fazer aquilo que desejamos, Senhor Deus, na nossa carne, ó Pai amado, porque somos falhos, ó Pai amado. Diante de Ti reconhecemos, ó Pai amado, e pedimos, ó Pai, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, ó Pai amado, perdoa as nossas falhas, Senhor Deus, restaura em nós, Senhor Deus, a nossa comunhão, ó Pai amado, para contigo, Pai amado. Senhor Deus, peço humildemente, Senhor Deus, em nome do Teu amado Filho Jesus, Senhor Deus, esteja limpando, Senhor Deus, os nossos corações, Senhor Deus, nossas mentes, ó Pai amado, de tudo aquilo, Senhor Deus, que nos atrapalha, Senhor Deus, a estarmos, Senhor Deus, cultuando o Teu santo bendito nome, Senhor Deus, tudo aquilo que esteja atrapalhando, Senhor Deus, de estarmos em comunhão, Senhor Deus, estarmos próximos de Ti, Pai amado. Em nome do Teu Filho Jesus, eu lhe peço, Senhor Deus, nos ajude, Pai amado, a cada dia, Senhor Deus, a buscarmos, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus, a deixarmos, Senhor Deus, o nosso eu de lado, Pai amado, para que possamos unicamente, Senhor Deus, em direção a Ti, Pai amado, fazer a Tua vontade e buscar o Teu querer a cada dia em nossas vidas, Pai amado. E que todo louvor, adoração, que todo culto entregue aqui, Senhor Deus, seja com o único propósito de agradecer e exaltar o Teu santo bendito nome, Pai amado. Esteja com cada um aqui presente, com cada coração, Senhor Deus,
e que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória. É o que eu lhe peço em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos continuar cantando a esse Deus maravilhoso, cânticos, bem forte. Agora certo do perdão desse Deus. Coloquemos em pé.
Podeis assentar, meus amados. Quero saudá-los com a graça e paz do Senhor Jesus. Aproveitar para chamar as crianças à frente, orarmos por elas, clamar a bênção e o cuidado do Senhor sobre essas vidas. Desculpa, amor. Muito bom, né? Poder ter as crianças conosco. Vamos clamar a bênção de Deus. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida desses pequenos. A nossa oração, Pai, sempre é no sentido de que o Senhor as guarde, as conduza em suas vidas, ó Deus. Mas, acima de tudo, Pai, que elas possam crescer aprendendo de Jesus e aprendendo a amar Jesus em suas próprias vidas, ó Pai. Derrama da tua graça, visita cada uma delas, ó Deus, com bondade e com misericórdia. Não permita, Pai, que os caminhos difíceis desse mundo, Senhor Deus, possam desviá-las do caminho do Senhor. Que elas possam, Senhor Deus, serem guiadas, instruídas na tua palavra. E possam, Senhor Deus, se apegar em Jesus, pela tua graça maravilhosa, derramada sobre elas, ó Pai. Abençoa essas vidas, juntamente com elas, ó Deus, aqueles que estão à frente do ministério infantil de nossa igreja, mas também a vida de cada pai, cada mãe, cada um que exerce, ó Deus, autoridade sobre essas vidas. Que a tua graça envolva todos, ó Deus, e que teu amor possa ser manifesto no meio de cada família, de maneira que todos venham a Cristo e caminhem com Cristo, para a glória do Senhor. Abençoa, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quero convidá-los a abrir suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Tito, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versos 11 a 14. Você que está em casa, nos acompanhando pela internet, que a bondade de Deus também esteja sobre a sua vida, guardando e dirigindo o seu coração. Tito capítulo 2, verso 11 até o verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Pai, que a tua palavra nos ensine nessa noite, fale os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, há uma letra de uma música muito famosa, mundialmente famosa, conhecida como Amazing Grace. E a tradução da primeira partezinha dessa música diz assim: graça maravilhosa, como é doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. É o compositor dessa música, o John Milton. Foi um homem desregrado na sua vida, cheio de coisas complicadas na sua vida. Mas em um determinado momento ali, dentro de um navio, numa condição difícil, complicada, viu-se ali numa condição de fato que poderia morrer. E temeroso por sua vida, mas ali trabalhado por Deus, entrega o seu coração, tomado por Deus, e lança-se numa fé genuína no Senhor. E ele compõe essa música, falando dessa graça
maravilhosa, essa graça maravilhosa que viu nele, um miserável, mas salvou. Ele disse que ele estava perdido, mas ele foi encontrado, que ele era cego, mas agora via. Meus amados, hoje, 31 de outubro, dia que comemoramos a Reforma Protestante. Não tem nada a ver com Halloween, porque Halloween não tem nada a ver com Deus. Mas a Reforma Protestante tem algo de muito valor, de muito a ver com Deus, com as coisas de Deus na história e na vida. Porque de fato algumas vertentes, algumas verdades foram levantadas por ocasião da Reforma, transformando a história da igreja, resgatando coisas que eram importantes na compreensão e na vida da igreja, do povo de Deus, lançando-se num caminho que entendemos ser abençoador, retornando para as Escrituras, retornando para um caminho que deve conduzir a nossa vida de fato, dirigir a nossa vida, que é a palavra de Deus. Mas uma das verdades, amados, decorrentes da Reforma Protestante, é que a salvação é somente pela graça de Deus. E quando olhamos para esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve a Tito, porque num dos seus ministérios, Paulo pregou muitas igrejas, amados, e ali na região de Creta ele tinha pregado, plantado igrejas também, e ele deixa Tito para pastorear, para conduzir as igrejas ali naquela região. E Paulo escreve essa carta a ele, dando instruções de como deveria ser a vida da igreja, do povo de Deus. E ele fala de liderança, de presbíteros, mas ele fala também da vida do idoso, do jovem, do homem e da mulher, na vida da igreja, instruindo a caminhada, porque essa carta, de certa forma, amados, tem um caráter muito prático da vida cristã. E Paulo dá instruções ali a Tito: olha, carrega isso, caminha com isso na igreja, porque isso é importante. Mas Paulo também traz esse valor importantíssimo, teológico, da verdade de Deus para nós, que é a graça. Ele fala: olha, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. De fato, amados, uma defesa grande da reforma é exatamente essa, que a salvação dos homens é pela graça. E isso é extremamente importante para nós, amados, carregarmos no coração, vivermos a nossa vida cristã e também compartilharmos a nossa fé e o Evangelho, entendendo que a salvação dos homens não se dá por mérito, entendendo que a salvação dos homens não se dá por esforço, entendendo que a salvação dos homens não se dá por aquilo que ele faz nesse mundo, mas a salvação dos homens se dá pela graça de Deus. Essa graça que, como o texto diz, foi manifesta na pessoa, na vida de Jesus Cristo. Porque, meus amados, como John Newton diz na sua música, ele era um miserável, pecador, era cego, ele estava perdido. Essa é a realidade de toda a humanidade, essa é a realidade de todos que nascem, que vêm à existência, cegos, perdidos, longe de Deus. Porque as Escrituras assim ensinam, amados, e a realidade da vida nos mostra isso. Pensamentos, sentimentos, atitudes,
palavras que envolvem a humanidade, sempre carregadas de pecado. Mas Paulo diz algo importante, olha só, porque a graça de Deus, portanto a graça de Deus, ela se manifestou. E a ideia de manifestou aqui, meus amados, é como se fosse o nascimento do sol, no início do dia, que vem dissipando todas as trevas, que vem dissipando toda a escuridão. Essa é a ideia da graça de Deus, manifesta em Cristo, ela veio ao mundo, de forma repentina em Jesus, trazendo a luz de Deus, para combater, para dizimar as trevas da humanidade, do pecado, da escuridão, que destrói vidas, que desgraça corações e almas, as trevas do pecado que destrói famílias, pessoas, relacionamentos. Mas a graça de Deus foi manifesta em Cristo, meus amados. Isso é importante a gente compreender, carregar no nosso coração, a cada dia, a cada momento, porque cada um de nós, que hoje podemos dizer, somos convertidos ao Senhor Jesus, pela graça dele, cada um de nós, outrora andamos desgarrados, perdidos, escravos do nosso próprio coração, das nossas vontades. E ainda há muitos nessa condição. Mas olha só, meus amados, é a graça maravilhosa de Deus que envolve o pecador, tirando ele das trevas, da escuridão, tirando ele das misérias da vida, tirando ele das desgraças do seu próprio coração, da escuridão, da cegueira da sua alma, fazendo com que ele se volte para Deus, enxergue Deus, conheça Deus, se achegue a Deus, que ele perceba Deus, que ele até mesmo sinta, desfrute de Deus na sua própria vida. É a graça de Deus que faz isso. Que pega um pecador como eu outrora, como você, chacoalha a alma, quebrando o coração, traz à consciência as mazelas da vida e do coração, revelando a miséria da nossa própria alma. É a graça de Deus que traz isso à tona na nossa vida e nos leva para Jesus, amados, nos leva para perto de Deus, para a vida com Deus. Entenda isso, é a graça, é o movimento de Deus na direção de pecadores como eu e você. É a graça, a manifestação do amor de Deus para com aqueles que eram dignos. É a graça, a misericórdia do Senhor manifesta na nossa vida, não dando a nós aquilo que merecíamos. É a graça, amados, do Senhor. Extremamente importante para a vida da igreja entender isso. Porque quando a gente olha para a graça como a fonte, como a força, como o poder de Deus, salvador na nossa vida, nós compreendemos, amados, que nós dependemos dele. Dependemos do Senhor na nossa vida. Carecemos de Jesus na nossa vida. Carecemos desse amor derramado por Deus, dessa manifestação de Cristo que envolve a nossa alma, o nosso ser. Essa é a compreensão da graça, amados. Esse é o entendimento da graça, visitando a nossa vida, trabalhando o nosso coração, lançando-nos, ó Deus, no chão, mostrando o nosso pecado, a nossa miséria e trazendo nossa mente e coração cativos a Jesus e ao Senhor. Essa é a graça de Deus, meus amados. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade
verdade da vida. Essa é a verdade do plano majestoso e gracioso, salvador de Deus na história. A graça do Senhor e somente a graça. O apóstolo Paulo, em outro texto conhecido por nós, diz exatamente isso. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não sei o quanto você já parou para refletir sobre essa graça na sua própria vida. Eu não sei o quanto esse tema consome a sua mente e o seu coração. Eu não sei o quanto você se volta à sua própria vida para enxergar, olhar para o seu passado, para dizer, olha só, da onde o Senhor me tirou, onde o Senhor me colocou, o caminho que estava destinado a mim, onde o Senhor me colocou agora. Quantas vezes você para para pensar e refletir sobre isso na sua própria vida? Porque às vezes a graça se torna tão comum no nosso linguajar, né, amados? Na vida da igreja, mas há pouca reflexão, há pouca meditação sobre a verdade da graça na nossa vida. Porque se não for a graça, meus amados, estaríamos perdidos. Se não for a graça, continuaríamos cegos em nosso coração, incapazes de vermos Deus e a vontade de Deus, incapazes de enxergarmos aquilo que o Senhor quer, porque é isso que a miséria do pecado traz, a cegueira espiritual daqueles que não foram envolvidos pela graça traz. Pessoas ouvem sobre Cristo, ouvem sobre Deus, ouvem a palavra, mas não são tocadas por ela, não são transformadas por ela, não são chacoalhadas por ela, porque de fato, meus amados, aquilo não faz diferença nenhuma. Mas quando a graça de Deus nos envolve, o Senhor nos revela a verdade sobre quem somos. Pecadores, perdidos, cegos e necessitados dele, para nos achegarmos a Deus, para encontrarmos a vida eterna. É tão triste quando as pessoas têm a oportunidade de estar na igreja, de ouvir a palavra, têm a oportunidade de serem trabalhadas, tratadas, ensinadas sobre essa verdade do Evangelho da graça, mas é tão triste quando há desprezo nisso, é tão triste quando não há reconhecimento disso, é tão triste quando as vidas não se importam com isso, é tão triste quando tratam a vida espiritual como uma coisa qualquer, porque não percebem o valor da graça, do amor de Deus derramado na vida, da transformação de Deus, da separação que Deus faz, no sentido de nos tirar da lama, do pecado, nos separar das misérias da vida espiritual, para uma vida com Ele agora. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Mas há algo importante para a gente entender aqui, né, amados? O texto bíblico não pode ser lido fora de contexto. Quando nós entendemos essa salvação a todos, não é a toda a humanidade. Porque muita gente acha que no final de tudo, todo mundo vai para o céu. Tem gente apostando nisso. Só que a Bíblia não dá margem para isso nunca, amados. Porque a Bíblia fala de céu e inferno. Sabe? Fala de vida eterna e de condenação. A Bíblia fala de alegria nos céus e de sofrimento no inferno.
A Bíblia fala dessas coisas. Por isso não tem como pensarmos que a salvação é universal. É para todo mundo, porque não é. E quem está apostando nisso, sem olhar para Cristo, triste, verdade, é que tem trilhado um caminho rumo à perdição. Mas há também, meus amados, aquela ideia de que a salvação está disponível para todos, a graça está disponível para todos, quem quiser pega ela. Não é isso que está dizendo o texto. A salvação está aí a todos, a graça está aí para todos, quem quiser pega, quem não quiser não pega. Meus amados, só a ideia por trás disso já anula a graça. Porque se a graça não depende do homem, porque se a graça não está nas mãos do homem, porque se a graça é algo que vem de Deus para nós, e a palavra de Deus já nos diz isso, que a salvação não é pela vontade da carne nem do homem, mas vem de Deus. Não é pelas nossas próprias obras, mas de Deus. Que o homem precisa nascer do alto de cima, que o Espírito sopra onde quer. Essa é a realidade da salvação, é a obra de Deus na nossa vida. Pastor, então como entendemos esse todos no texto? À luz do próprio texto anterior, amados. Porque no texto anterior aqui, Paulo está falando, olha só, dos deveres dos homens, dos deveres das mulheres, dos idosos, dos jovens, dos servos. Quando nós olhamos para todos aqui, essa graça manifesta a todo tipo de pessoa. Seja homem, mulher, toda etnia, seja de qualquer lugar do mundo. Porque de todos os povos, línguas e nações haverão aqueles que hão de adorar o Senhor. Essa graça manifesta a todo tipo de pessoa, o jovem, a criança, o adolescente, o idoso, homem, mulher, de qualquer lugar do mundo, é alcançado pela graça de Deus. E isso é maravilhoso, amados, porque a graça chegou até nós. É só a gente olhar para o lado, nessa noite aqui no banco da igreja. Pessoas diferentes, alcançadas pela mesma graça salvadora de Deus. Olhe para a graça, olhe para Jesus. É maravilhoso. É maravilhoso, amados, porque a nossa força, a nossa incapacidade de fazer tudo certo, jamais nos levaria para Deus. Porque a Bíblia fala que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados. A Bíblia fala que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus por força própria, por vontade própria. E aí você precisa entender, fazer uma diferenciação muito clara. Religião existe, sempre existiu. Religiosidade, a necessidade de preencher o coração com algo, seja esse algo uma divindade, seja esse algo material de fato, não importa a necessidade no coração do homem de preencher o vazio que a queda trouxe, isso é real no coração de todos, e por isso há religião. A busca por uma divindade, mas vida com um Deus único e verdadeiro de fato, só se dá pela graça derramada em Jesus. E eu e você precisamos entender isso. E se você já foi encontrado pela graça, louve a Deus por isso. Se você ainda não foi encontrado pela graça de Deus, clame a misericórdia do Senhor, porque é só isso que resta.
Olhe para Ele. Olhe para Jesus. O verso 14 diz, esse Jesus, olha só, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Ele se deu por nós a fim de nos redimir. Está em Jesus, amados, somente em Jesus. E essa é outra verdade da reforma, somente Cristo salva. Somente Cristo. A graça manifesta em Cristo. E por isso, meus amados, eu e você precisamos ter nossa mente e coração depositados nessa verdade, cheio de alegria no Senhor, porque essa graça veio até nós. E você que ainda não percebeu isso, volte o seu olhar para Deus. Clame pela graça. Se aproxime das oportunidades que você tem, da onde você pode encontrar a fé. Mas há algo importante para a vida da igreja, amados, à luz desse texto. Nós tendemos a olhar para a graça como uma ação de Deus sempre passada na nossa vida. Porque um dia eu era pecador, mas o Senhor me salvou. Um dia eu era pecador e a graça de Deus veio na minha vida e me salvou. E é como se a graça morresse ali, naquele momento, naquele ponto, em que Deus nos salva, mas essa não é verdade. Porque a graça de Deus é um movimento que nos salva e continua agindo na nossa vida, amados. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui a Tito, olha só. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E ela nos educa. A mesma graça que salva, ela educa. E a ideia de educar aqui, amados, é uma ideia de disciplinar, de ensinar, de dirigir a vida. Essa graça nos educa. De que maneira, amados, ela nos educa? De que maneira ela nos ensina? De duas maneiras importantes aqui. Primeiro, naquilo que a gente deve negar na vida. Naquilo que a gente deve deixar de lado. Alcançados pela graça, salvos pela graça. Agora essa graça nos move a deixarmos coisas que outrora faziam parte da nossa vida e agora não podem mais. Porque não pertencem mais ao Senhor. Ele diz aqui, olha, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. A graça, quando nos envolve, amados, ela precisa fazer com que ela nos ensina, ela nos educa para que a gente negue, entenda isso. A impiedade. E a impiedade tem a ver com a relação com o nosso Deus. A impiedade tem a ver com virar as costas para Deus. A impiedade tem a ver com não dar valor para Deus. A impiedade tem a ver com você não caminhar com Deus e não se importar com Deus. Essa é a realidade da impiedade. E uma outrora na nossa vida sem o Senhor é a realidade do coração do pecador. Por isso que quando a graça nos envolve, ela fala, olha, renegue a impiedade agora. A impiedade não faz parte mais da sua vida. Você virava as costas para Deus, mas agora já não é mais. Agora você está para com Deus, para a vida com Deus, caminhada com Deus. E ao mesmo tempo, Paulo diz aqui também as paixões mundanas. Renegadas a impiedade, que é o relacionamento com Deus, e as paixões mundanas. É muito interessante, amados, que a graça nos educa para que a gente abandone as paixões mundanas na nossa vida. E há coisa interessante, né? O pastor outrora dizendo já que são 3 P's que costumam envolver a nossa vida: prazer, poder e posses. Eu quero me deleitar nos meus prazeres, e essa é a realidade do mundo: sexo, bebida,
tudo para ter prazer, satisfação, poder, grandeza. Pessoas querem ser melhores que as outras, maiores que as outras. E não acho que você está livre disso, porque dentro das casas, muitas vezes há uma briga de poder. Manifesta até mesmo nas pequenas coisas, olha só. Posses, dinheiro. Coisas que incomodam o coração. Deixa as paixões mundanas, amados. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha só. Prega essa verdade da graça, essa graça que educa. Os prazeres não podem mais dominar a nossa vida. As nossas paixões mundanas, prazeres, poder, posses, não podem governar mais o nosso coração. Por isso que a graça educa a gente a abandonar coisas. Por isso que a manifestação da graça é algo presente também na nossa vida. Não é só passado, não é só no dia da salvação, mas a cada dia, educando a gente, ensinando a gente. Sabe por quê, meus amados? Olha só. Você não vai vencer os seus prazeres sozinho. Você não vai vencer as suas paixões sozinho. Você depende de Cristo, da graça. E talvez você possa ter tido essa experiência já, porque eu já tive experiências desse tipo, de lutar contra o meu pecado com as minhas próprias forças. Lutar contra o meu pecado, dizendo, olha só, é impossível, eu tenho que vencer isso na minha vida. E chegar à conclusão que eu não consigo sozinho, porque me vejo pecando novamente naquela questão. Ou seja, amados, é a graça de Deus que envolve, educa, ensina, nos ajuda, nos tira dessa condição. É a graça de Deus que nos dá força, nos mostrando, revelando as vontades de Deus. E aquilo que Deus não quer para a nossa vida, para que a gente se afaste. Mas é a graça de Deus também, amados, que nos educa para vivermos aquilo que Deus quer. E é tão interessante, né? Porque Paulo diz aqui, olha, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, abandonadas, deixadas de lado, agora a gente viva neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Olha só, essa colocação do apóstolo Paulo é importante para mim, para você entender. Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, as suas relações, a graça ajuda você nas suas relações, consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Porque quando ele diz assim, olha, viva de forma sensata, amados, tem a ver com domínio próprio. Tem a ver com você controlar a sua própria vida. Tem a ver com você dominar as suas ideias, os seus achismos. Tem a ver com você dominar aquela ideia de que você sabe tudo, você é melhor do que o outro, e os seus interesses estão sobre todas as coisas. Você dominar as suas vontades, é lidar consigo mesmo. É olhar para dentro de si e trabalhar a sua vida. E a graça que faz isso, que nos educa, nos ensina, mas nós precisamos de Cristo. Nós dependemos de Cristo, da ação de Cristo, do mover de Cristo, dessa graça na nossa vida, para que a gente controle o próprio coração, para que a gente domine a nossa própria vontade. Portanto, não adianta lutar sozinho. Às vezes as pessoas estão na igreja e olham para as suas vidas, e muitas vezes lidando com os seus pecados, falam assim, poxa, eu queria ser diferente, eu queria agir diferente, mas o que a graça de Deus nos ensina é exatamente isso, amado. Se volte para Cristo, descanse em Cristo, vá no poder de Cristo, porque é Ele que te ajuda a viver de maneira sensata.
Muitas vezes o comportamento do cristão tem sido de fato movido pelo coração, pelas emoções. Quando a palavra fala, olha, a graça educa você para ser sensato, para você ter domínio próprio, equilíbrio na sua vida. Mas também ela fala aqui, olha, na relação com o próximo. Porque fala assim que ela educa você para viver de maneira justa. Uma maneira correta, direita, diante do outro, do próximo. Manifestando a justiça, aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus, aquilo que é correto. Nas relações com o outro. Não aquilo que você acha. Não aquilo que você quer defender por bandeira, mas aquilo que o Senhor coloca como justo, correto e certo para a nossa vida. E é a graça que traz isso. É ela que nos ensina. Pare de viver as suas relações a partir do que você quer. Mas viva a justiça que Deus coloca para nós. A partir do que Ele ensina. A partir do que é certo, a partir dele, do que é justo, diante do próximo, diante da sociedade. E isso é presente, a manifestação da graça presente, ensinando a gente, amados. Mas também fala da relação com Deus, porque o texto bíblico fala que viva de maneira piedosa, piedosamente. Se uma vida de impiedade é uma vida que te afasta de Deus, a vida piedosa, amados, tem a ver com devoção a Deus, relacionamento com Deus, adoração a Deus, vida voltada para Deus. É a graça que nos conduz a isso. Por isso que não é só salvação, amados, porque se a graça não envolver a gente fica pelo caminho, entenda isso. Se não fosse a graça envolvendo a nossa vida e conduzindo a nossa vida, nós ficaríamos pelo caminho, jamais chegaríamos ao céu. Mas a graça que salva é a graça que sustenta. A graça que salva é a graça que abençoa. A graça que salva é a graça que educa, que reveste a nossa vida para sermos diferentes. Essa é a graça. Eu preciso de Cristo, da manifestação dele na minha vida. E para isso eu corro para junto dele. Essa é a realidade. Portanto, meus amados, a graça de Deus ela é maravilhosa. Porque ela nos salva, nos tira da podridão, mas nos coloca num caminho excelente, belo, bonito de Deus para nós. Para que a gente viva esse mundo. E essa é a grande questão. Muitas vezes nós estamos banalizando a graça, porque a graça se tornou barata, porque a graça envolve a salvação, mas no nosso coração não envolve a nossa vida, porque a graça diz respeito só ao passado e não no dia a dia. Mas, amados, a graça envolve a nossa vida em todo o tempo. Nós carecemos do Senhor Jesus hoje, amanhã e até que Ele volte. Nós carecemos, necessitamos dEle na nossa vida, enchendo a nossa vida, colocando as verdades de Deus na nossa vida, tirando aquilo que não pertence ao Senhor da nossa vida, enchendo nosso coração, nossa alma, nos aproximando de Deus. É isso que nós precisamos, que eu preciso, você precisa. Essa graça que educa, que ensina, que treina, que disciplina a nossa vida. Às vezes nós olhamos para a graça, amados, como se fosse uma manifestação de Deus, onde não há exigências. Como se fosse uma manifestação de Deus que não confronta, mas na verdade a graça, ela é maravilhosa, porque ela faz isso conosco. Ela é maravilhosa porque ela salva, mas ela também trata a nossa vida a cada dia. Fazendo com que aquilo que não é de Deus seja abandonado e inserido aquilo que é de Deus para a nossa vida, no nosso relacionamento conosco, com o próximo, com Deus. E você
Você que não entendeu isso ainda, que não desfrutou isso ainda, eu pergunto, até quando? Até quando você vai ficar assim de olhos fechados, cego, sem perceber que a graça de Deus é tudo que você carece na vida? Até quando você vai se deleitar na sua vida mundana, nos seus prazeres, nas suas vontades, nos seus projetos e planos, sem entender que a graça de Deus é tudo que você carece na vida? É a graça, meus amados, que tem um efeito passado a nos salvar, sim, mas um efeito presente a cada dia conduzindo a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Mas a graça tem um teor também que nos move para o futuro, amados. Porque a graça de Deus nos leva à esperança. A graça de Deus nos conduz à esperança. O texto bíblico fala, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, essa graça que envolve a nossa vida é uma graça que mostra para nós, olha, lá na frente o que tem. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, tudo vai se concretizar. Portanto, a graça de Deus nos enche de esperança, porque apesar de olharmos para tempos difíceis, amados, momentos difíceis, amados, que enfrentamos hoje, nós podemos chegar na esperança, na bendita esperança que há em Cristo, de que nós vamos nos encontrar com esse Jesus, vindo de forma também assim manifesta, trazendo a glória plena de Deus, buscando a sua igreja, a sua noiva, na qual eu e você fazemos parte, se estamos em Cristo. Porque quem não tem esperança, meus amados, vive desesperado, vive morto, vive angustiado. Mas a graça me faz olhar para frente e enxergar que apesar do momento difícil que a gente possa passar, Cristo voltará. E tudo que é duro hoje vai ficar para trás. E isso só tem que trazer algo para mim, para você, que é o desejo ardente de continuar. Isso tem que trazer para a gente o desejo de andar mais com Cristo. Isso tem que renovar as nossas forças na fé, na caminhada com Jesus. E tudo isso é manifestação da graça, amados. A graça de Deus em Cristo Jesus, derramada por Deus na pessoa de Jesus, que veio para salvar pecadores, como eu e você, que outrora éramos escravos do pecado, mas hoje nós lutamos com o pecado, mas um dia nós estaremos livres do pecado. Oh glória, maravilha isso. E é essa bendita esperança que enche meu coração nesse sentido, amados. A maravilhosa graça. Antes eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Eu estava morto, mas agora eu vivo, porque a graça de Deus alcançou a minha vida. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso na minha vida e também na sua vida. Que a graça do Senhor enche o seu coração
Que a graça de Deus desafie a sua vida. Mas que a graça de Deus também possa te alegrar, te animar, te sustentar em cada momento da sua vida, amados. Porque olha só, sem a graça nós não temos nada, mas com a graça nós temos tudo o que precisamos na nossa vida. Você pode não ter todos os seus prazeres satisfeitos, mas você pode não ter o poder que você outrora almejava na vida. Você pode não ter as posses que você gostaria de ter, mas você tem a graça. Você tem tudo que você precisa. Como o próprio Senhor ensinou a Paulo, a minha graça te basta. Que essa graça abençoe a sua vida, seu coração e dirija o seu caminho. Louvado seja Deus, porque fomos salvos pela graça. E pela graça somos sustentados, guiados, educados. Com uma perspectiva de esperança futura. Que nada nesse mundo, nem mesmo nós, com as nossas falhas, podemos roubar, tirar, porque se a graça foi manifesta em nós, ela preencheu tudo aquilo que é necessário na nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Amém. Quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez. Pai, louvado seja o teu nome por Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai, porque no teu amor, na tua misericórdia grandiosa, o Senhor manifestou a sua graça, Deus, para todos. Manifestou a sua graça maravilhosa, majestosa, que se revelou salvadora, salvando-nos, ó Deus, cada um dos seus espalhados nesse mundo. Todo tipo de gente, a sua graça se manifestou salvando. Louvado seja o teu nome por isso. E louvado seja o teu nome, Pai, porque essa mesma graça continua nos ensinando, nos disciplinando, nos educando no caminho, Senhor Deus, em que rompemos com o mal, com a impiedade, com os prazeres mundanos, com as paixões, e nos apegamos, ó Deus, à vida sensata, justa e piedosa, como o apóstolo Paulo nos ensina, Pai. Louvado seja o teu nome por isso. Abençoa a nossa vida. Que sejamos, Senhor Deus, de fato, em cada dia, em cada momento, um reflexo dessa graça. Que possamos vê-la, Senhor Deus, na nossa vida, nas nossas obras, no nosso caminhar. Que essa graça envolva tudo aquilo que fazemos, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Perdoa os nossos pecados, Deus. Louvamos a Ti por esses 504 anos da reforma. Porque não é uma questão política, é uma questão da igreja. Eu sei que todas essas coisas, ó Pai, foram envolvidas. Mas há uma questão também de olhos abertos, de um retorno à Tua palavra. E nos alegramos por isso. Perdoa os nossos pecados, purifica a nossa vida, abençoa cada lar, cada família. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, amados, que a bênção de Deus Pai, Criador de todas as coisas, o amor do seu Filho Jesus Cristo, que se entregou por nós numa cruz, que o consolo, o conforto e a direção do Espírito Santo de Deus que habita na igreja, esteja sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Jesus abençoe, meus amados. Alguns avisos importantes, só para lembrar, cada dia, não esqueça, procure a Célia, converse com ela, já está dando o prazo final para você encomendar, então procure a Célia, tá bom? Ela te dá as instruções ali, tá certo? Quarta-feira, temos nossa reunião de oração, às 7h30, estudo bíblico às 8h, escola bíblica dominical, às 9h15, quero convidar você a participar da escola bíblica também, trazer seu filho, sempre bom, sempre bênção.
venha com a sua família, ter tempo de crescimento. Tá certo, meus amados? Jesus abençoe e uma boa semana a todos. Opa, perdão, peraí, 2 avisos, né? Veio o aviso antes e esqueci. Meus amados, olha só. Amanhã, 15 horas, tarde de jogos na igreja. O seminarista Raul deixou um bilhetinho para mim aqui. Esse aí é para todo mundo, Raul? Todo mundo. Olha só, tarde de jogos, hein? Nós tivemos um piquenique, meus amados. E no piquenique a gente descobre alguns talentos, irmãos, né? Fizemos uma brincadeira lá de mímica, olha. O presbítero Léo se revelou lá, hein? Mandou bem nas mímicas, né, Léo? Deus abençoe, amado. É brincadeira, mas é uma tarde, né, de jogos, você pode vir participar. Tempo de comunhão é sempre gostoso. Tá bom? Outra coisa, ore pela reunião do presbitério da próxima semana. Tá bom? Uma reunião que será na nossa igreja no próximo sábado. Um assunto um pouco delicado para tratar, mas cuidado em direção do Senhor. Então, ore pelo presbitério, pelos pastores, presbíteros estarão presentes aqui. Tá bom, meus amados? Ore e clame na nossa reunião para que as decisões sejam pautadas na vontade de Deus e não na nossa como homens. Tá certo? Então, ore por nós. Tinha mais alguma coisa, Sérgio? Não estou lembrando. Perdão. Dia 13 temos o nosso bazar, né? Então, sem ser sábado que vem o outro, tá certo? Tem o nosso bazar, é o seu primeiro do ano aí, olha, retomando depois desse período aí. E no que o bazar é bênção, amado? Olha só. Abençoa a vida da igreja, mas também abençoa a vida da vizinhança, né? Da igreja. E vende aqui roupas, sapatos, né? Coisas boas por um preço baratinho. Tá bom? Então a experiência tem sido muito boa, agradável, né? Ficamos um tempo aí sem ter, pelas condições todas, mas vamos retomar dia 13. Então, ore por isso, mas outra coisa, se você tiver uma coisa muito boa, né? Como é dia 13, está meio em cima, mas se você tiver algo bom na sua casa lá, você queira doar roupa, né? Sapato, tal, doe, procure as irmãs aí, Cristina, Joana, estão à frente desse trabalho, procure e faça a sua doação. Tá bom? Jesus, e olhe para esse trabalho também. Pois não, meu irmão? Olha só, tem um cafezinho também ali, meus amados. Tá? Cafezinho da comunhão. Quiser tomar um cafezinho conosco, tá bom? Respeitando todo, né? Claro, ali o distanciamento, né? O bate-papo, mas participe ali. Tá bom? Jesus abençoe a vida de vocês. Uma boa semana a todos.